Enquanto eu era criança ou adolescente, um dos meus primeiros contatos com a arte foi através da televisão, os filmes e animes que passavam na TV aberta. E depois, com a acessibilidade da internet, muitas outras portas foram abertas. Ainda nessa época, eu me lembro que todos os meus amigos eram viciados em Naruto, Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco. Eu não assisti nenhuma dessas obras até hoje. Na época eu não entendia por quê, mas aqueles animes simplesmente não me prendiam, eu não chegava a achar ruim ou algo do tipo, simplesmente não me despertava interesse. Hoje em dia, já 10 anos depois da minha adolescência, eu entendo muitas coisas sobre roteirização, construção de personagens, etc. E assim, hoje em dia, eu entendo porque não gostava e ainda não gosto dessas obras. Heróis são chatos, tediosos e previsíveis. Senhoras e senhores, eu sou o Daddy Jack e antes de mais nada eu quero deixar bem claro que eu não estou falando que essas obras são ruins. Lembram do nosso vídeo sobre arte? Lá eu disse uma coisa que vou repetir agora. Não é porque eu não gosto de algo que aquilo seja ruim. Talvez só não seja pro meu gosto, pras minhas preferências. Então caso hoje aqui, no meio das minhas críticas, eu cite algo que você goste, não fique com raiva, é só uma questão de gosto, ok? Enfim, heróis são chatos. E quando eu digo herói, não são só esses heróis de capa com superpoderes. Isso geralmente acontece com a maioria dos protagonistas, aqueles personagens com força de vontade inabalável, que nunca se ajoelham perante um problema, que fazem o bem a qualquer custo, são justos e bondosos e vão combater os vilões ou as pessoas ruins com todas as suas forças. Isso é chato. Não existem pessoas assim. Ninguém nesse mundo é perfeito e não existem santos. No máximo, essas obras que trazem esses personagens genéricos vão nos apresentar um herói trágico. Herói trágico é aquele que fez algo de muito ruim e está tentando consertar. Isso é muito usado em filmes de romance. O cara dá um vacilo no relacionamento e depois tem que fazer de tudo para mostrar que está arrependido e no final ele consegue e se torna o marido ou o namorado perfeito. Parece um conto de fadas. Não importa o tamanho do problema, você sabe que no final todos vão viver felizes para sempre. Por exemplo, o próprio Naruto, cujo meus amigos eram viciados. Quando eu era mais novo, essa obra ainda estava em andamento, estava em produção. Eu tinha certeza que no final ele iria alcançar o sonho dele, ser reconhecido e todos aqueles personagens viveriam felizes. E eu acertei. É isso que acontece. É tudo muito previsível, tão previsível que para mim perde a graça. Por sorte, ainda na minha adolescência, eu tive meu primeiro contato com um anti-herói. O nome dele é Kei Kurono, mas antes de falarmos dele, vamos entender o que é um anti-herói. Enquanto os heróis em si têm todos os atributos necessários para superar qualquer problema, são bondosos, têm senso de justiça, você bate o olho e fala, esse cara é bonzinho? Anti-heróis não tem nada disso. Personagens anti-heróis são muito mais humanos. Nós conseguimos enxergar neles defeitos e qualidades também. A ética e a moral de um personagem anti-herói, a índole, as coisas que ele pensa ou as escolhas que ele toma são questionáveis. Um anti-herói pode fugir, pode deixar de salvar alguém para salvar o próprio pescoço, pode mentir. Eles não são vilões porque não estão fazendo o mal, mas eles nem de longe são heróis perfeitos e nem sempre vão estar querendo fazer o bem. E para dar um exemplo, vamos voltar ao Kei Kurono. Ele é o protagonista de Gantz e é um completo fracassado. Ele mesmo admite isso para si mesmo.
A família dele não gosta dele, ele tira péssimas notas na escola, não tem amigos, não faz sucesso com as garotas e ele sabe que não tem um coração bom. Isso fica muito claro logo nos primeiros capítulos, onde ele absolutamente não está nem aí vendo outra pessoa prestes a morrer na frente dele. E quando ele finalmente entra no Gantz, que é como se fosse um jogo grotesco, violento e sanguinário, muitos atos heróicos dele são pensando nele mesmo. Ele salva garotas com a intenção de ficar com elas. Ele mata criaturas que estavam prestes a matar outras pessoas só para acumular pontos para ele mesmo. E até mesmo quando ele vai salvar alguém por bondade, digamos assim, as pernas dele tremem e ele se pergunta se vale a pena arriscar a própria vida para salvar outra pessoa. Então, na minha opinião, é um personagem muito mais interessante do que esses heróis perfeitos e previsíveis. Bom, isso não acontece só em animes e mangás ou em obras de heróis, como eu disse. No ano de 2019, terminou a tão grandiosa saga da Marvel nos cinemas. Eu não assisti nenhum dos filmes. Lembro que no penúltimo ou antepenúltimo filme, todo mundo ficou de boca aberta porque o mal supostamente terminava vencendo e muitos personagens morriam. Eu sei bastante sobre isso de tanto que meus amigos falavam e desde lá eu já sabia no que ia dar. Os personagens voltam no tempo e todo mundo termina vivendo feliz para sempre. Agora, um bom exemplo de filme com anti-herói, na minha opinião. Um dos meus filmes preferidos, inclusive, Taxi Driver. Todo mundo que assistiu esse filme percebe que o protagonista acaba se tornando um herói por puro acaso, enquanto ele, na verdade, deveria ser considerado um vilão. Toda a construção de como isso acontece e como esse personagem se desenvolve no filme é algo que simplesmente não tem como você esperar, é algo imprevisível. Outro ótimo exemplo é o Homem Sem Nome, protagonista da trilogia do dólar. Eu não vou me aprofundar muito aqui porque eu pretendo falar mais desses filmes depois de um vídeo sobre o Velho Oeste que eu estou preparando para o futuro. Mas enfim, nos 3 filmes da trilogia do dólar, nós podemos ver o Homem Sem Nome fazendo atos bondosos, salvando o vilarejo, salvando alguém aqui ou ali. Ele se mostra um personagem com princípios e bondade, mas ele nunca deixa de pensar em dinheiro, ele blefa, ele mente e ele chega até a participar de alguns golpes, de alguns assaltos. Também existe uma série chamada True Detective. A primeira temporada dessa série me apresentou a melhor dupla de policiais que eu já vi. Martin é um homem de família, cristão, que trai a própria esposa com uma garota muito mais nova do próprio trabalho, ferindo assim a própria família, a religião e a corporação. Sua dupla é Rust, um cara muito inteligente, talvez um dos melhores detetives do país, que faz de tudo para solucionar seus casos e salvar as pessoas envolvidas. Porém, ele só faz isso porque é o seu trabalho, e o trabalho é o único propósito restante na sua vida desde que sua filhinha morreu. Ele se tornou completamente pessimista e tem pensamentos suicidas. Essa primeira temporada tem muita inspiração num livro chamado O Rei de Amarelo. Esse livro é muito bom e já inspirou até mesmo o próprio Lovecraft. Bom, voltando aos mangás uma última vez nesse vídeo, eu tenho que falar no que talvez seja o maior anti-herói de todos, Guts de Berserk. Esse personagem demonstra amor, ele zela por suas amizades, mas é de uma maneira completamente seca. A vida bateu tanto em Guts que a personalidade dele é mais fria do que até mesmo a de alguns vilões. Ele não se importa com outras pessoas que não sejam próximas a ele, ele não tem compaixão.
Guts só é movido por um objetivo: vingança. Vingança contra o mal que arruinou a vida dele. Então Guts não faz mal para outras pessoas que não se metam em seu caminho. Ele não é um vilão, mas seus poucos atos heróicos que acontecem às vezes, acontecem porque no meio do seu caminho, destroçando esse mal, esses vilões, esses outros vilões, ele acaba salvando uma pessoa ou outra sem querer, ou salva para que aquela pessoa ajude ele de alguma forma, dando alguma informação ou coisa do tipo. E para finalizar, pro final, eu deixei o que é atualmente o meu anti-herói preferido: Sandman, Morpheus, o sonho, como quiser chamar, é uma criatura de vários nomes. Sandman é, sem sombra de dúvida, uma das melhores obras que eu já li na minha vida. É um quadrinho sobrecarregado de referências históricas, literárias, de ocultismo, de simbologia, demonologia, de filosofia. O cálculo é simples, senhoras e senhores. Se você tá nesse canal porque abordamos todos esses assuntos, todo esse tipo de assunto, você tem que ler Sandman. Eu tô preparando uma série sobre Sandman aqui pro canal e eu espero terminar até o fim do ano, aguardem. Mas agora, voltemos ao tema do vídeo, anti-herói. Morpheus é um perpétuo, ele é mais do que um deus, ele é uma criatura que faz parte da essência da existência, coisas que simplesmente precisam existir, como a morte, por exemplo, tudo morre. E por mais que seja uma criatura tão sublime que está acima de deuses e divindades, Morpheus tem defeitos. Ele é orgulhoso, ele comete erros, ele tem dúvidas. E é muito interessante ir virando as páginas de Sandman e ver a evolução de Morpheus. E ver que por mais que ele evolua, ele sempre terá defeitos. Porque não existem santos, mesmo deuses erram, nada nesse universo é perfeito. A própria obra deixa isso muito claro, nada nesse universo é perfeito. E é por isso que heróis assim são chatos, tediosos e não despertam o meu interesse. Eu dispenso contos de fadas. Senhoras e senhores, eu vou deixar o link da Amazon de muitas obras que eu mencionei nesse vídeo. Berserk e Gantz, infelizmente, são mangás antigos, as melhores edições estão em inglês, mas o Sandman, por exemplo, tem uma coleção de 5 edições aqui no Brasil que é linda, é a que eu tenho e recomendo para todo mundo. O link de tudo vai estar nos comentários. Se você ler Sandman e achar ruim, pode vir me cobrar, porque é simplesmente impossível. E vocês vão ouvir muito sobre essa obra aqui ainda. No mais, eu espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado e espero ver vocês aqui semana que vem. Valeu, fui!